Que Deus abençoe a todos nós, sacerdote Jean, aqui para o próximo assunto do livro de Job. A gente está numa série especial educacional sobre a palavra de Deus, né? Onde a gente está em como é que se diz? Um discover bíblico, né? Uma descoberta bíblica no livro de Job, e onde relata cronograma, calendário, idade e muitas outras coisas. Bom, o príncipe, um dos três príncipes foram visitar Job, um príncipe era Elifaz. E Elifaz duvida e incrimina o príncipe Job, né? Então, esse 23º assunto, o capítulo 23, o príncipe Elifaz vai lá, ele, quando o príncipe Job termina de fazer a narrativa dele, o príncipe Elifaz vai entrar com a narrativa dele. Então, o príncipe Elifaz estava escutando, né, tudo, e disse para o príncipe Job, ele disse, para que Deus quer que tu sejas leal a Ele, né? Para que Deus quer que tu seja leal a Ele, se tu estás nessa situação. Para que Deus quer que tu seja leal a Ele se tu está nessa situação, né? Para quê, né? Aí ele diz assim, aí ele continua dizendo, o príncipe ele diz assim, Deus não está nem aí para ti. Se tu és justo ou não, ele não tem nenhum lucro contigo, né? Só gastos. Então, aí começam as acusações, né? Tu dizes que Deus é justo, olha a justiça dele para contigo, ou tu queres dizer que ele está praticando injustiça contigo. Então, assim, ó, se tu és inocente, então por que tu estás nessa situação? Tu és um mentiroso nato, né? Um mentiroso nato. Assim, ó, tu estás dizendo que é justo, mas tu deves ter negado a água ou o alimento para algum necessitado. E agora tu estás aí nessa situação sem querer revelar a tua transgressão. Bom, então o príncipe ele faz, movido pelo mal, né? Ele começa a fazer acusações, incriminações, né? Colocar o príncipe Job contra a parede, né? Ele continua dizendo, ó, tu deste maior valor às tuas terras do que às pessoas. Tu deves ter desprezado a viúva e aos órfãos. Então começa a dizer, não, tu tá assim porque tu negou água e pão para algum necessitado. Tu tá desse jeito porque tu não desprezasse a viúva e as crianças órfãs que não tem pai nem tem mãe, tu não desse atenção. Que além de tudo, ele também era um sacerdote, ele ministrava um templo, né? Na época. Ele diz assim: agora tu estás nessa situação e queres que a gente acredite que tu és inocente. Então começou a empurrar ele contra a parede. Diz assim: cadê teu Deus agora que tu estás nessa situação difícil? Ele diz assim: ele abandonou-te e de repente pode ser que as nuvens estão impedindo ele de te ver aqui na terra. Vai ver que pode ser isso, né? Então ele acaba dizendo ali algumas ironias e algumas indiretas, né? Ele, ó, cadê teu Deus? Vai ver que a nuvem está tapando a vista dele, ele não consegue ver tu aqui, daí pode, de repente pode ser isso aí que ele não está te atendendo, né? Então começa a ironizar, indireta, entre linhas e outras coisas mais. Assim, ó, cuidado, de repente ele pode enviar um dilúvio sobre nós, né? Então começa a soltar ironia, né? Indireta. E continua o príncipe. Ele faz diz assim, ó, tu afastava-se das pessoas más e agora de que isso adiantou, né? Olha a tua situação, né? Então começou a querer humilhar, né? Praticar humilhação. Aí ele continua dizendo, agora as pessoas justas desprezaram a ti, não acreditam mais em ti. As pessoas ruins ironizam a ti, que ele era uma delas. Diz assim, ó, tu te arrependes que aí Deus irá abençoar a ti, já que tu dizes que tu és justo, diz isso para Deus, né? Tá, então o príncipe Elifaz destilou todo o veneno, né? Deu agulhada, catucou o cara, ironizou, fez tudo que podia fazer. O príncipe Job escutou e aqui ele faz a ressalva dele aqui. Ele vai falar sobre alguns itens que esse discurso dele tem duas partes. Então, que Deus abençoe a todos que queiram a bênção de Deus, nosso templo matriz, sacerdote Ana Cavalcante, e até o próximo assunto, 24º.